começando um Antenados de Sexta, perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia cristã, sobre os temas que estão bombando durante a semana, principalmente na internet e nas redes sociais? Nós vamos debater sobre tudo hoje aqui no Antenados. Hoje nós vamos perguntar: Jesus cura da cachaça? A gente vai falar um pouco sobre isso. Vamos falar também de um joguinho que está bombando nas redes sociais, nos colégios no Brasil inteiro, chamado Charlie Charlie, como se fosse uma bruxaria que chamava e invocava alguma coisa. Eu vou tocar nesse assunto aqui e vou esclarecer para você o que acontece por trás de tudo isso aí. Também vamos falar um pouco sobre o dia de amanhã, que é o dia da igreja perseguida. Vamos dar alguns dados para vocês e falar sobre os temas da semana. Para debater aqui conosco sobre todos esses assuntos, eu recebo ele, que é pastor da igreja Assembleia de Deus em Galo Branco. Ele é jornalista publicitário, também professor de teologia, pastor Martim Monteiro. Pastor, bem-vindo ao Antenados no Geral. Você já viu a prévia? Já vi que a prévia é de uma geração, uma geração pós-Martim Monteiro. Mas é muito bom poder estar com vocês aqui e principalmente há um assunto que a igreja precisa estar atenta, acordar, que é a questão da igreja perseguida. Nós somos um só corpo e parece que no Brasil ninguém acordou que o Estado Islâmico está executando quem professa a fé em Cristo Jesus. Então, eu acho que é importante a gente ter esse alerta. Vou aprender com você sobre joguinhos, esse negócio de joguinho da sua geração, entendeu? Não, é um negócio que tá bombando na internet, como se fosse... A pessoa faz uma cruz com lápis e faz Charlie, Charlie, você está aí, o lápis se move. Isso aí deu problema, deu até no jornal, o Jornal da Globo, em todos os lugares, e vai pro sim ou pro não, como se fosse um espírito. Tem pessoas fazendo isso todo dia. Vai falar um pouquinho sobre... Lembra de Dilma? Tinha aquele outro que era de lápis. Aparecia no espelho também, não sei o que. Quer dizer, o diabo, na verdade, é conhecido como mil faces. Eu acho que ele já está em 1.200, 1.300. Obrigado, pastor, pela sua presença. Também recebo ele, que é pastor do Ministério Clevan, pastor Alexander Costa. Pastor, bem-vindo ao Antenados. É um prazer estar aqui com os pastores também. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar estabelecendo a verdade da sua palavra nos corações daqueles que nos assistem e também os nossos irmãos, né? Igreja perseguida. A gente tem que ter esse sentimento, tem que doer em nós. A gente tem que estar antenado nesse assunto. E dói. Quando a gente vê os números, dói. Justamente, é o que nós vamos ter acesso aqui. Porque ontem nós fizemos um programa fenomenal. Eu falei assim, de 1.500, 1.600 programas antenados, acho que top 5 ele estava incluído, que nós falamos sobre a igreja perseguida e recebemos aqui uma missionária na Jordânia. Não mostramos a face dela, estava toda vestida a caráter, mas ela falou um pouco sobre o que é a vida lá. Ela é mulher, solteira e cristã na Jordânia. E lá, se descobrirem a identidade dela ou tudo mais, podem até matá-la, apedrejada no meio da rua, porque as leis de lá concedem esse direito ao povo. É muito interessante a gente falar um pouco sobre o que cristãos no mundo inteiro vivem. Que a gente fala muito de África, e meu irmão, tem um mundo árabe aí que está tomando conta e ninguém está se atentando para isso. E nós temos que começar pela informação, é isso que nós passamos no programa de ontem, vamos passar um pouquinho também hoje aqui no Antenados. Também recebo ele, que é pastor da comunidade Cristã Semente do Amanhã, em São Cristóvão, pastor Anderson Paco. Bem-vindo, pastor Antenados. Era muito bom, realmente, a gente está aqui esclarecendo algumas coisas, sendo esclarecido e conhecendo novas realidades, porque isso é um fato, né? Nós precisamos realmente acordar. A igreja brasileira é uma igreja grande, né, em sentido geral mesmo, e se os pastores não acordarem, o que nós vamos fazer? É só orar? Não sei. Né? Então, é bom esses temas e sempre bom estar aqui para a gente ver essas coisas que estão acontecendo aí pelo mundo. Obrigado, pastor. Olha, vou pegar uma notícia que foi no site do Gospel Mass, que diz o seguinte: os terroristas do Estado Islâmico assassinaram, essa semana, uma mulher cristã de 80 anos de idade, em um vilarejo localizado a 20 quilômetros sudeste de Mossul, uma cidade que fica no norte do Iraque. De acordo com os relatos, né, do Sayed Mamuzini, um representante do escritório do Partido Democrata do Kurdistão, tá, o KDP, em Mossul, a mulher foi queimada viva, e tem fotos e vídeos na internet disso. Os aldeões relataram a Mamuzini que os extremistas muçulmanos resolveram assassinar a cristã de 80 anos porque ela não aceitava se submeter às leis estabelecidas pelo Estado Islâmico, ponto. Né? Eles autoproclamando autoridade na região e estão tomando conta, né? Domingo, dia 31 agora, depois de amanhã, é o que chamam de DIP, Domingo da Igreja Perseguida. É um dia que todos nós paramos para refletir
o que está acontecendo aos cristãos no mundo? Existe perseguição, sim ou não? No Brasil, por muito tempo, existiu uma perseguição meio que intelectual, não física, né? Hoje, nem tanto. Hoje, nós somos parte da cultura, às vezes até a gente que persegue um pouco as pessoas, mas a gente não sente tanto isso, né? Ontem eu tive um programa que foi fenomenal, eu ainda estou um pouco movido sobre aquele programa, e um dado que foi relatado de pesquisas que tem até na internet mesmo, comprovação, é que, por ano, 100 mil cristãos morrem assassinados por causa da sua fé. Não é por causa de acidente, é por causa da sua fé. São assassinados. Isso, se eu fosse fazer uma matemática, eu estou falando aqui, eu botei até no celular aqui uma matemática rápida, são 274 pessoas todo dia. Ou seja, são 12 pessoas por hora. Enquanto a gente está fazendo centenados, 12 cristãos morreram. São praticamente 3 por bloco. Morreram em algum local do mundo, principalmente 80% deles no território, nos países árabes, por causa da sua fé. E a gente parece que nem, pastor Martinho, nem sabe que isso acontece. Eu acho que o primeiro passo, isso eu como jornalista publicitário sabe muito bem, é a informação. Claro que o DIP é um dia para isso, para orar, que eu acho que nós temos que começar por aí, não sei se ajuda financeira, mas propagação de informação é uma das coisas muito importantes. Eu tenho uma autocrítica porque faço parte da igreja brasileira. Não adianta, eu vejo algumas pessoas irem para programas de TV e baterem na igreja, e como se não fizessem parte do corpo. Então eu faço uma autocrítica. Na verdade, nós estamos envolvidos numa igreja egoísta, numa igreja que olha apenas para o seu umbigo, e numa igreja que eu diria para você que é tripartida e algumas vezes mais. Porque se você falar em unidade, até parece que nós temos unidade de mensagem. Mas se você olhar direitinho, a mensagem hoje não é cristocêntrica. Não sendo cristocêntrica, nós não temos unidade de mensagem. Porque a única coisa que nos une é Cristo, ok? Se você vê em algumas de algumas igrejas brasileiras, o que você recebeu quando você veio para a igreja? O que aconteceu com você? Qual foi o seu milagre quando você entrou na igreja? Então já não é mais Jesus. Então você é o poder, é o grande apóstolo, o grande bispo, o grande esse, o grande aquele. Então eu acho que o grande problema da igreja brasileira é que a igreja brasileira carece de uma liderança que seja moral e espiritualmente qualificada para de vez em quando dar um puxão de orelha na igreja e nas lideranças. Os líderes que temos hoje no Brasil, uma boa parte, que poderiam, que têm até oportunidade, estão mais preocupadas em vender livros, em fazer campanhas mega gigantescas para arrecadar dinheiro para algum propósito particular do que para a igreja em si. Se você olhar direitinho, você vai ver esses homens que nós estamos falando, os grandes líderes que têm poder de mídia, que estão nas TVs fazendo programa, não sequer falam na igreja perseguida. Nem sequer falam em unidade, porque para eles não interessa unidade, interessa o seu nicho, o seu povo, o seu grupo, o seu meio de arrecadar, o seu meio de faturar. Então, a igreja brasileira hoje, eu me lembro que há 25 anos atrás, quando eu li um livro de um missionário chamado Jean Pitt, que diz, o livro é Quando Vem a Perseguição. E eu me lembro que comecei a dar algumas palestras sobre isso. Eu fui taxado de louco, de agoureiro, porque eu disse que a única coisa que pode consertar o cristianismo no Brasil, não a nível de Cristo, mas de pessoas, seria uma perseguição no Brasil. Porque aí a gente pararia com os votos, a minha igreja, a minha denominação, e começaríamos a olhar o Cristo. Deixa eu contar uma história, Vietnã. No Vietnã, a igreja era exatamente como a igreja no Brasil. Cada um tinha o seu gueto. Quando começa uma perseguição, quando o comunismo toma conta, hoje nós não temos mais o medo do comunismo, ok? Mas hoje ainda temos, o diabo tem seus caminhos e as suas formas de trazer uma ditadura. A ditadura gay. Os gays só não têm um partido, mas têm uma ideologia. Depois aconteceu no Laos. No Laos foi a mesma coisa. E eu me lembro na União Soviética. Na União Soviética, eles fizeram uma reunião, a igreja ortodoxa, e eles fizeram uma reunião, viraram a noite toda discutindo se as velas que eram usadas nos castiçais iam aumentar de 6 para 9.
de 6 para 9 centímetros. Eles queriam... e aí passaram uma noite inteira discutindo isso. Naquela madrugada, enquanto eles discutiam o tamanho da vela que eles iam usar nos castiçais de suas igrejas, o Partido Comunista assumiu e colocou todas as igrejas na ilegalidade. Só aquelas que lessem a cartilha, aí sim poderiam ficar abertas. Então eles dormiram numa liberdade e acordaram do nada, inesperadamente, na ilegalidade. E o que aconteceu? No Laos, isso aconteceu no Laos, eu falei do Laos, falei do Vietnã e falei da União Soviética. No Laos, os crentes começaram a se reunir nas casas porque as Bíblias foram caçadas e queimadas. E aí eles começaram a tentar reconstruir ou reconstituir uma igreja. Começaram com a seguinte ideia: nós temos aqui 200 irmãos, cada um fala um versículo e vamos ver se a gente consegue... Aí tentaram reconstituir Salmo e descobriram que eles falavam mais da vida dos outros, sabiam mais da vida dos outros do que de Bíblia. E aí, lá pela terceiro ou quarto irmão, ninguém sabia mais de versículo. E assim, Novo Testamento e outras coisas mais. O Brasil, se passar por isso, nós entramos na mesma situação. Nós temos um monte de gente se autoproclamando doutores de Bíblia, que nem sequer leram a Bíblia uma vez, a Bíblia toda uma vez na vida. E nós temos pessoas que, além de não terem isso, têm tantas outras coisas, outros livros como padrão e não a Bíblia. Nós somos chamados de ministros do Evangelho, mas hoje nós encontramos gente que é ministro de qualquer coisa. Eu não sou contra a cultura, eu estou tendo a oportunidade de estudar mais um pouquinho, mas esse estudo é muito mais para conhecer a realidade do meu povo, a realidade que me cerca, as leis que me dão direitos e garantia, do que para levar para púlpito. A palavra tem que ser. Então eu vejo o seguinte: o Brasil não se importa porque não sabe qual é a dor. O Brasil não se importa porque cada um olha para o seu umbigo. E às vezes acho que a gente está falando que é o primeiro passo. Não que eu também esteja eximindo as pessoas de culpa, mas a falta de informação é algo muito grande também. Porque quando eu chego e falo o seguinte: olha, a gente tem que ir para o rápido break porque já está estourando mesmo. Eu falo, durante esse período que a gente teve, quatro cristãos morreram no mundo. A gente para ver esse tipo de informação e você fala, meu Deus, de onde vem essa informação? A gente não existe isso pra gente. Lembrando que o Brasil é o segundo país que mais envia missionários no mundo, só depois dos Estados Unidos. E 60% dos nossos missionários vão para a América do Norte. Eu começo a me perguntar, calma aí, gente. A gente fala muito de África e está enviando a maioria para os Estados Unidos, quando a gente vê uma massa no mundo árabe. Por que será? Porque é muito perigoso, porque nós temos medo, porque é complicado. Porque a América é a visão do retorno. Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos para o rápido break mesmo. Durante esse programa aqui, ó, esse espacinho que a gente falou aqui, 4 cristãos morreram no mundo. Olha que informação interessante. Se você quer participar e fazer algo a mais, lembre-se do Domingo da Igreja Perseguida. Vai no Google, no site, bota Domingo da Igreja Perseguida. Você tem como se cadastrar, eles botam pontos de oração e também uma coisa que eu acho fantástica, fontes de informação. Porque às vezes você vai no Facebook e tem aquelas correntes de alguém está queimando. Lá eles passam fontes de informações fidedignas de pessoas que estão no Egito, na Jordânia, no Iraque, falando o que está acontecendo dia a dia com cristãos que são mortos. E aí você consegue, que é uma coisa que eu falo para todo mundo: quer ajudar? Ora e dá retweet. Só isso, não faz mais nada que isso. Publica, comenta, compartilha, dá o share no Facebook, porque só o início da informação, conscientização, já é um poder de mudança. Vamos para um rápido break, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí, o Antenados volta já já.